Meus irmãos, a graça e a paz. Vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7. Hoje dando uma pausa na série de sermões em Marcos com o pastor Fábio. Veremos essa passagem, Mateus capítulo 7, versos 13 e 14. Antes de ler e orar, essa passagem ela está no final da última divisão do Sermão da Montanha, no conhecido Sermão da Montanha, começando aqui no verso 13 do capítulo 7. O Senhor Jesus começa a aplicar e concluir a mensagem que ele tem compartilhado com os seus discípulos até então. Para trás, quando nós lemos, nós vemos que o Senhor Jesus, ele contrasta nesta grande sessão, nessa grande pregação, dois tipos de justiça. Ele contrasta dois tipos de religião: a religião dos fariseus em oposição à justiça da lei de Deus e a justiça que o Senhor Jesus esperava dos seus discípulos. A religião dos fariseus é contrastada com a religião que o Senhor Jesus esperava que os seus discípulos seguissem. E em seguida, então, quando nós avançamos na leitura de Mateus capítulo 6, no versículo 19 a 34, o Senhor Jesus então apresenta dois tipos diferentes de tesouros que os homens têm. Um é o tesouro celestial em oposição ao tesouro terreno, temporal. E os dois tipos diferentes de senhores que os homens têm: um é Mamon, que ele mostra coisas materiais, dinheiro, em oposição às duas fontes de ambição: uma ambição por avanços terrenos e uma ambição por glórias e bênçãos celestiais. E começando esse trecho, ele continua a nos dar uma série de contrastes. Aqui nos versículos 13 e 14, a qual nós examinaremos hoje, Cristo contrasta dois caminhos, um caminho largo e um caminho estreito. Esses caminhos representam então dois padrões de vida, e o restante do livro nos dará então um contraste nas influências religiosas às quais prestaremos atenção aos fundamentos dessa vida. Então, essas são as escolhas absolutas que o Senhor Jesus apresenta aqui nos versículos 13 e 14, e é impressionante ouvir o Senhor nos dizer que existem dois caminhos e apenas dois caminhos, e esse não é um ensinamento muito na moda hoje, mas esse é o ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Existe um caminho de vida e todos os outros que não são caminho de vida são caminhos de morte. Então essas são as únicas duas opções que nós temos, por assim dizer, no mercado, e a mensagem é uma mensagem simples, mas é uma mensagem profunda e tem consequências eternas. Então ouçamos a santa palavra de Deus, começando aqui em Mateus 7, do versículo 13 e o versículo 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso, nós te pedimos que abra os nossos olhos para podermos contemplar coisas maravilhosas em tua palavra, as maravilhas da tua lei. Oramos para que os nossos corações não se endureçam por causa da familiaridade que nós temos com essas palavras, nem pelos conceitos que elas representam, mas nós oramos para que os nossos corações sejam expostos diante da tua verdade, pois esta palavra é uma palavra para todos nós, quer sejamos crentes em Cristo, quer professemos ser crentes em Cristo, quando realmente não tenhamos nos entregado ainda a Ele em nosso coração, quer não declaremos a profissão de fé ainda em Cristo de maneira alguma. Esta palavra é para nós, para todos nós, e oramos para que tu apliques a nós, Senhor, pelo teu Espírito Santo, em nossa própria situação, em nossa própria circunstância, que tu nos fortaleça onde nós precisamos ser fortalecidos, confronta-nos onde precisamos ser confrontados, mas desperta-nos, ó Senhor, onde estamos dormindo espiritualmente diante disso. Pois pedimos estas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém
O Senhor Jesus tem um grande ponto nesse trecho. É a primeira coisa que nós precisamos ouvir. O Senhor Jesus está fazendo um chamado muito urgente. Ele está fazendo um chamado urgente para todos que estão lhe ouvindo, para que se junte ao reino da única maneira possível de se juntar ao reino de Deus e se juntar a Ele. O Senhor Jesus está chamando as pessoas para responderem então a mensagem que Ele tem pregado. Ele apresenta a justiça do reino, ele apresenta a religião do reino, ele descreve o caráter das pessoas que fazem parte do seu reino, ele descreve os relacionamentos que são necessários ter no reino, e agora, após ensinar essas gloriosas verdades do reino, ele diz: eu não quero que você fique aí admirando o reino. Eu não quero que você fique aí olhando, nossa, como esse reino é maravilhoso, como essas coisas são boas. Eu quero que você entre no reino. É o que Jesus está dizendo. Eu quero que você abrace a vida do reino, o modo de vida do reino. Eu quero que você encontre a vida reservada apenas para aqueles que fazem parte do reino de Deus. E é uma exortação urgente, um chamado urgente para entrarmos. Então observe que não é um comando universal que o Senhor está dando aqui. Quando ele diz para entrar pela porta estreita, entenda o que ele não está dizendo. Ele não está dizendo: eu ordeno que o mundo inteiro entre pela porta estreita. Imperativos às vezes são usados assim na Bíblia, mas este não é um imperativo de comando para todos. O Senhor Jesus sabe que o mundo inteiro não prestará atenção às suas palavras, a isso que ele está dizendo. Esta é a exortação de um pregador, porém muito mais do que um pregador. Este é o chamado do próprio Filho de Deus. Este é o Filho de Deus dizendo: homens, mulheres, jovens, velhos, crianças, todos que eu criei, ouvi-me, entrem pelo caminho estreito, pois se não fizerem isso, há destruição esperando vocês. Todavia, se fizerem, haverá vida eterna para vocês. Este é o chamado do próprio Filho de Deus para que você entre no reino de seu Pai, entre no reino que Ele preparou. Jesus, nesse trecho, está nos dizendo como nós podemos participar das bênçãos do reino que Ele tem revelado até agora. Ele está descrevendo para nós um reino que é glorioso, falando da vida do reino em um mundo caído, como viver este reino em um mundo caído e como você recebe as bênçãos desse reino. Ora, o Senhor Jesus está nos dizendo aqui que nós devemos entrar no reino, e Ele vai nos dizer como participarmos então dessas bênçãos, das bênçãos desse reino. O reino, a propósito, não é um local, não é uma cidade, não é um lugar, não é um reino cercado por muralhas ou algo nesse sentido. O reino inicialmente aqui começa com o domínio salvador do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. O reino é o poder salvador de Deus e o nosso reconhecimento da sua senhoria em suas vidas. Então começa agora, já, o reino de Deus. Será um dia consumado, é claro, e isso se estenderá por toda a terra, mas esse reino começa agora com o domínio sobre as nossas vidas. Jesus está nos falando sobre esse reino e Ele está nos chamando para entrarmos nesse reino. Observe nos versículos diante de nós que nós temos. Em primeiro lugar, Ele diz o que Ele quer que você faça. É a primeira coisa que Ele diz. Ele quer que você entre, Ele quer que, em outras palavras, Ele está chamando você para se tornar um discípulo. Ele diz: confie em mim para a sua salvação, creia nas coisas que eu estou dizendo, acredite na minha palavra como autoridade sobre a sua vida, obedeça aos meus mandamentos. Ele está nos chamando para nos tornarmos discípulos. Então aqueles que descansam nele para a salvação, aqueles que confiam nele, aqueles que reconhecem a autoridade da sua palavra e aqueles que andam no caminho dos seus mandamentos, isso é o que ele está chamando-nos para fazer, sermos seus discípulos, porque isso é ser um discípulo. E observe também o que ele nos diz quando implica para entrarmos. O que implica entrarmos? Ele diz para entrarmos pela porta, mas não nos diz explicitamente no que nós estamos entrando, no que nós estamos nos comprometendo, mas aprendemos
o que ele quer dizer olhando outros trechos em que Jesus fala sobre entrar. Jesus, ele nos está chamando aqui para entrarmos no seu reino. Então, nós devemos nos submeter ao seu domínio, à sua senhoria salvadora, e você pode ver isso olhando para outros trechos. Por exemplo, se você for comigo a Mateus capítulo 19, capítulo 19, especialmente nos versículos 13 e 14, trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então, onde algumas crianças aqui estão sendo trazidas ao Senhor, e os discípulos então rejeitam, e aqui os discípulos dizem: essas crianças, elas não entendem, e o que você está ensinando, elas não estão entendendo, e elas não deveriam ser trazidas ao Senhor. E o Senhor Jesus diz: permitam que essas crianças venham, pois a elas pertencem o reino dos céus. Então veja, ele usa uma linguagem de vir novamente: deixem vir. Deixe vir. Então ele usa essa linguagem de vir em conexão com a linguagem do reino. Agora olhe alguns outros versículos à frente ainda, no verso 23 e no verso 24, ainda do capítulo 19 do Evangelho de Mateus. Então disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Note novamente, entrar no reino dos céus. O Senhor Jesus está dando uma resposta difícil a este jovem rico. Ele fala a um adulto, a um jovem rico que vem perguntando. A pergunta que ele fez anteriormente é: como é que ele faz para entrar no reino? Como é que ele faz para entrar nesse reino, se tornar parte do reino? Mas ele vai embora triste porque ele não quer fazer o que Jesus lhe disse para fazer, para poder fazer parte do reino. O Senhor dá uma resposta dura para ele, o jovem rico então vai embora triste, e o Senhor Jesus se volta para os seus discípulos e diz: é difícil para um homem rico entrar no reino dos céus. E aí ele usa novamente essa linguagem de entrada no reino. Entrar no reino. Então não é apenas entrar em qualquer coisa, é entrar no reino de Deus. Essa é a linguagem de Jesus. E nós vemos novamente em Mateus capítulo 23, por favor. O verso de número 13. Que uma das coisas que Jesus reprova nos fariseus é que não apenas eles não respondem à pregação, não apenas eles não respondem ao seu chamado para a salvação, mas eles realmente impedem outros de responderem a esse chamado da salvação. Veja o verso de número 13, Jesus diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais e nem deixais entrar os que estão entrando. Eles não apenas rejeitam o reino, eles mesmos, mas eles excluem os outros e impedem os outros de entrarem no reino de Deus. E assim a cada um desses trechos, você vê a linguagem que Jesus está usando, de entrada no reino, conectada com a linguagem do reino, uma entrada conectada com o reino. Então Jesus está nos chamando aqui no texto, voltando para o texto de Mateus capítulo de número 7, no 13 e 14, Jesus está nos chamando para entrar no reino. É exatamente isso, entrar na área ou entrar na esfera da sua senhoria. E observe novamente, ele nos diz como entrar nesse reino. Então ele está dizendo entre, mas ele está dizendo como você deve entrar. Você deve entrar no reino pela porta estreita. Essa é a figura que ele está usando. A pergunta é: que porta estreita é essa? Onde eu encontro essa porta? De que porta ele está falando? Ele está dizendo: entre pela porta estreita, mas que porta estreita é essa? Se você for comigo ao Evangelho de João, Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 10, você vai ver Jesus enfatizar no verso de número 9,
quando ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O Senhor Jesus deixa claro que Ele é o acesso ao reino, Ele é o caminho para o reino, Ele é a entrada para o reino, Ele é a porta da salvação. E se você avançar um pouco mais, no capítulo 14 de João, versículo 6, ele enfatiza a mesma coisa. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tomé acabou de perguntar a ele aqui nesse texto, no versículo 5: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como é que nós poderemos saber o caminho? Nós não sabemos para onde o Senhor vai, como é que a gente vai saber qual é o caminho? E o Senhor Jesus responde a ele dessa forma: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Parafraseando naquilo que nós estamos vendo em Mateus: ninguém entra no reino se não for pela porta estreita, que é o Senhor Jesus Cristo. Não há como entrar. Então o Senhor Jesus deixa claro que Ele é a porta estreita, Ele é a porta, Ele é o caminho para a comunhão com o Pai Celestial. Agora o Senhor Jesus, depois de nos dizer isso, depois de nos exortar a nos unirmos ao seu reino, a nos tornarmos os seus discípulos e fazer parte dessas bênçãos do reino de Deus, Ele nos dá alguns argumentos. Por que nós devemos fazer isso? Volte para o texto de Mateus. Primeiro Ele diz o que fazer, depois Ele diz como fazer, e agora Ele está dando as razões para que você faça. Note isso. Então Ele dá alguns argumentos por que você deve fazer isso. Porque o Senhor Jesus sabe que há muitas coisas nessa vida que nos impedem de querer fazer isso, de querer entrar pela porta estreita, de estar no reino dos céus. Então alguns de nós são muitas vezes apáticos em relação às coisas espirituais, outros de nós somos realmente resistentes às coisas espirituais, outros de nós sentem que os prazeres dessa vida são francamente mais valiosos, mais tangíveis do que os prazeres oferecidos pelo Senhor Jesus Cristo na Escritura, e Jesus sabe disso. E então Ele nos diz todas estas coisas. Ele nos dá aqui pelo menos 4 argumentos nesse trecho sobre por que nós devemos entrar pela porta estreita. E veja, observe o primeiro. Ele nos diz que a porta larga, o caminho largo, é o caminho que leva à destruição. Jesus está nos dizendo que o caminho da morte às vezes parece bom. Então ele diz: o primeiro argumento, entre pela porta estreita, porque a porta larga, o caminho largo, larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. É o primeiro argumento que ele traz. Ele está dizendo que o caminho da morte às vezes parece bom, parece produtivo, parece fácil, é sedutor. Ele nos oferece prazeres e engana algumas pessoas a seguirem por esse caminho por causa da facilidade, por causa da atratividade. Em segundo lugar, observe que ele diz que nós devemos entrar pela porta estreita, porque muitos são os que escolhem o caminho errado. Primeiro, entre pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Em segundo lugar, são muitos os que entram por ela. São muitos os que escolhem esse caminho, são muitos que estão escolhendo pelo caminho errado. Muitos são os que estão andando pelo caminho errado. O Senhor Jesus está dizendo que há muitos por aí que estão confusos, que estão perdidos. Há muitos que seguem o caminho da destruição. Esse é o argumento do Senhor, não é o meu argumento. O Senhor está dizendo, eles nem percebem que eles estão seguindo no caminho da destruição. Eles nem percebem que eles estão nesse caminho. Quantos milhares fazem uma escolha miserável e preferem passar fome a vir para o reino onde há abundância? Então isso é o que o Senhor está falando nesse trecho, quando ele diz: muitos seguem o caminho da destruição.
Muitos estão seguindo por esse caminho. Há milhares que fazem escolhas miseráveis e preferem passar fome a entrar no reino dos céus. E o Senhor Jesus está dizendo: eu sei disso, eu sei desse fato. E assim, meus discípulos, porque Ele está falando para os discípulos, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque há muitos que não escolhem esse caminho e se encontram no caminho da perdição, se encontram no caminho da morte. Observe também que ele diz que a porta estreita leva à vida. É um outro argumento. Então note os argumentos. Larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Primeiro argumento. Segundo argumento, são muitas pessoas que estão entrando por ela, pela porta espaçosa. Terceiro argumento, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida. Então note, ele sabe que a porta estreita é difícil. Ela não apenas parece difícil, mas ela é difícil. A porta estreita exige fé. Exige arrependimento, exige negação de si mesmo, exige uma administração de quem nós somos, ou uma admissão de quem nós somos de fato, que nós merecemos a condenação da parte de Deus, a justa condenação, e isso é difícil. O homem deixar o seu orgulho, se humilhar para abraçar aquilo que Deus está oferecendo em Cristo Jesus, é difícil. Na verdade, é impossível sem a graça do Espírito Santo. É impossível para qualquer homem abraçar a oferta do Evangelho sem a ação do Espírito Santo no seu coração. Não há como, mas Cristo diz: olhe, para essa porta estreita, e embora seja difícil, eu quero que você se lembre que é a coisa mais desejável do que os prazeres que estão no caminho da destruição. Portanto, no final, isso trará as bênçãos de Deus, da salvação na eternidade. E assim ele diz novamente: entre por essa porta estreita, porque é um caminho desejável. É o mais desejável do que os prazeres da maldade. E finalmente ele diz no verso de número 13 que nós devemos lembrar que há poucos que encontram, ou atinam, ou acertam com a porta estreita. E ele está falando aqui do remanescente. No Antigo Testamento, quando tantos filhos de Deus seguiram ídolos e outros deuses, os profetas começaram a falar de um remanescente em Israel e começaram a falar das promessas da aliança de Deus, que elas seriam derramadas sobre eles, porque muitos filhos de Deus haviam rejeitado. E assim as promessas de Deus não viriam sobre todos aqueles que simplesmente são descendentes de Abraão. Não viriam sobre todos aqueles que são cidadãos de Israel. Então viria especificamente sobre o remanescente. Viria sobre esse remanescente que ainda amava a Deus. Esse remanescente, como nós vimos em Malaquias, por exemplo, no capítulo 4, quando eles falavam uns aos outros, aliás, no capítulo 3, quando eles falam uns aos outros, e eles são poupados por Deus, porque eles amam a Deus. Esse remanescente ainda adorava a Deus. E aqui o Senhor Jesus nos lembra que há muitos que ouvem o Evangelho, mas há poucos que respondem a Ele. Poucos são os que respondem a Ele. Há muitos que ouvem o chamado do Evangelho, mas há poucos que abraçam o chamado do Evangelho. E eu não estou falando de alguém que não está na igreja, que não é um membro da igreja. Eu estou falando de pessoas que realmente abraçaram o Evangelho, que realmente são discípulos de Cristo, não são cristãos nominais, são cristãos de fato, de verdade. Abraçaram de fato o Senhor Jesus Cristo. Então apenas aqueles que abraçaram o Evangelho encontram o caminho da vida. Por todas essas razões, o Senhor Jesus nos chama a abraçar o reino, a entrar no reino. E este é o chamado dele para você hoje. Agora eu quero examinar com você apenas por alguns momentos a porta da qual ele fala, o caminho da qual ele fala e o destino do qual ele está falando para a multidão nesse trecho.
Há uma porta, há um caminho e há um destino. Então ele fala sobre essas coisas, porque a cada uma dessas coisas nós aprendemos verdades muito importantes. E a primeira coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção são para essas duas portas. Há duas portas nesse trecho, duas entradas para a eternidade, duas passagens para a eternidade. Mas Jesus fala de duas portas para nos lembrar que há apenas um caminho da salvação. Apenas um caminho para a salvação. Jesus diz: entre pela porta estreita, porque larga é a porta que leva para a destruição, porque a porta estreita é que leva para a vida. Veja, a porta larga parece atraente, mas na verdade ela é mortal. Ela parece fácil, mas ela é que é difícil. Nada precisa ser deixado para trás ao entrar nessa porta. Nada. Ela é espaçosa, você pode levar o que você quiser. Nada é preciso ser deixado, não é necessário arrependimento. Você não precisa mudar de vida, você não precisa mudar nada, não há mudança envolvida ao passar por essa porta larga. Você não precisa deixar para trás a bagagem dos seus pecados, as suas próprias ambições egoístas. Você simplesmente entra nessa porta larga, mas essa porta lhe levará à destruição. A autojustificação não precisa ser renunciada nessa porta. Você pode simplesmente entrar por ela. Você pode continuar confiando em si mesmo, nas tuas obras, naquilo que você faz de bom, e ao chegar no céu você achar que entrará no reino de Deus. O reino de Deus, ou a entrada no reino de Deus, não é quando você chegar diante de Deus. Começa agora. Então note, somente na porta estreita você precisa renunciar à autojustificação e confiar na justiça de Cristo. E assim não há arrependimento que é necessário para essa porta larga. E a porta larga então não exige fé em Cristo, não exige absolutamente nada. Não precisamos transferir a nossa confiança em Cristo na porta larga. Parece uma situação melhor do que a porta estreita. Eu só preciso entrar nela e pronto. Eu só preciso estar nela, mas o problema é para onde ela leva. O problema é para onde ela está levando. Ela leva para a destruição, ela leva para a morte eterna, ela leva para uma vida eterna distante de Deus, um castigo eterno. Parece boa, parece fácil, parece atraente, parece promissora, mas no final é caminho de morte. É o que a sabedoria diz. Sabedoria de Provérbios: há caminhos que para o homem parecem ser perfeitos, muito bons, mas no final é caminho de destruição, é caminho de morte. A porta estreita, por outro lado, parece e é difícil, porque ela exige negação de si mesmo, ela exige confissão de pecados. Cristo é a porta estreita, Ele é a entrada para o reino, e a porta em si é custosa, é cara, é caríssima, é preciosa, custou para Ele ser construída. E nos custa também. Nós devemos seguir o caminho da confissão do pecado e da negação de si mesmo. Devemos deixar para trás a nossa autojustificação, a nossa ambição egoísta ao entrarmos nessa porta. Os nossos próprios conceitos, as nossas próprias ideias do que é a realidade, do que acontece comigo, ou o que eu faço ou deixo de fazer na minha família, no trabalho, em qualquer coisa, custa-me isso. Entrar pela porta estreita me custará relacionamentos. Se você for comigo a Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 14, verso 25 em diante. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhe disse: se alguém vem a mim e não aborrecer seu pai e mãe e mulher e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Note isso, se você tiver com uma caneta,
Circule isso na sua Bíblia. Não pode, porque 3 vezes aparecerá nesse texto: não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, de novo, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, e ele vai então dar algumas parábolas aqui. Primeiro ele vai dar a parábola daquele que quer construir a torre, depois de um rei que está indo para a guerra, mas pule em diante e note, no verso 33, assim pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não pode, não pode, não pode. Por 3 vezes Jesus está dizendo: quem não pode ser seu discípulo? E se nós fôssemos analisar o texto de Lucas, veríamos que aqui ele está usando uma hipérbole de aborrecer pai, mãe, etc, etc. Ele está usando para chocar mesmo. Isso é para dizer que relacionamento, qualquer relacionamento, embora seja muito bom, ele deve ser secundário à sua relação com o seu mestre. Porque se esse relacionamento for pelo menos pareado com a relação com o seu mestre, você entrará naquela questão de 2 senhores, e ninguém pode ter 2 senhores. No momento em que Jesus disser para que tu faças algo, tu vai titubear entre 2 caminhos. Você vai querer ir para um ou para outro, porque eles estão pareados, e por isso Jesus diz: não há competição. E quando ele diz aborrecer pai e mãe, é exatamente no outro texto ele diz: se você amar mais do que a mim, você não é digno de mim. Não pode ser meu discípulo. Há um custo para o discipulado, irmãos. Há um custo em ser discípulo de Cristo. E com isso Jesus está mostrando que ele não está atrás de multidões. Note que em Lucas as multidões estavam atrás dele. Sabe por que as multidões estavam atrás de Cristo? Porque João vai dizer: ele multiplicava pães, multiplicava peixes, fazia milagres, as coisas iam tudo bem. Jesus fazia de certa forma a vida das pessoas ficarem melhores. E era isso que eles queriam. Mas eles não queriam abraçar o custo disso. A porta estreita, ela exige essas coisas. As portas podem parecer uma fácil e outra difícil, mas não se deixe enganar pela aparência superficial. Porque a porta difícil, no final, é a porta que leva à salvação. Agora também nós somos lembrados por essa mesma palavra sobre a porta do Senhor Jesus Cristo, que a porta estreita leva à vida, o fato de que há apenas um caminho para a salvação. Se só um leva à vida, então só ele leva à salvação. E isso vai contra as tendências atuais que nós temos. Todos os caminhos levam a Deus. É isso que as pessoas dizem. Você pode seguir por qualquer religião, o importante é que você esteja lá seguindo, porque afinal de contas todos os caminhos levam a Deus, e Jesus está dizendo que não. Jesus está dizendo que há apenas um caminho para o Pai. Não há vários, apenas um. E isso vai contra tudo que nós temos estabelecido na nossa cultura. Em todos os lugares onde nós vamos hoje, há pessoas nos dizendo, sussurrando em nossos ouvidos, que há muitas maneiras da salvação, há muitas maneiras de subir a montanha, muitos caminhos que levam a Deus. E aqui está o Senhor Jesus dizendo que há uma porta, um caminho, uma maneira de entrar na vida eterna. E eu quero lembrar a você, irmão e irmã, que não é o conselho da Igreja Presbiteriana de Ipirá dizendo isso para você, que há apenas um caminho. Não são os reformadores históricos como Calvino, Lutero, Zwinglio, Knox. Não são os grandes homens da igreja como Agostinho e outros que estão dizendo para você que é um caminho. Não é uma confissão que está dizendo para você, embora elas sejam tão importantes. Quem está dizendo que há apenas um caminho é o próprio Senhor Jesus Cristo. Se você quiser rejeitar isso, você o rejeitou.
rejeitou a sua mensagem. Jesus é quem diz: há apenas uma maneira de ter comunhão com Deus e nenhuma outra além de mim. Nenhuma. Nós não podemos mudar isso, irmãos, sem negar o Senhor. Não há como. Isso é o que o Senhor Jesus diz. Essa não é doutrina de homens, essa é doutrina do próprio Deus. E nós mesmos devemos ter certeza de que nós não estamos confiando em outras coisas. Nós devemos ter certeza de que nós estamos confiando no único que pode nos salvar dos nossos pecados. Você confiou nele? Você já confiou nele? Você já está descansando nele? Você acredita que por tua própria justiça você não pode chegar a Deus somente pela justiça divina? Ou você está hesitante, ou você está vacilante? Há algo mais que você está se segurando? Você pensa que o Senhor o absorverá porque você tentou? Você acha que as suas próprias obras te levarão para a glória diante do Senhor? O Senhor Jesus diz: eu sou o único caminho, entre pela porta estreita. Então ele fala sobre as duas portas. Uma segunda coisa, que ele também está falando sobre dois caminhos. Ele está falando sobre o caminho. Dois caminhos ele está contrastando. O caminho é largo que leva à destruição. Claro que ele está dando uma ênfase aqui, reforçando o seu argumento. O caminho é estreito que leva à vida, e o caminho largo leva à perdição. Ele contrasta para nós aqui dois caminhos, e isso quer dizer dois modos de viver, dois modos de caminhar, dois modos de andar, dois modos de vida. Ele está falando da porta de duas escolhas, e quando ele está falando de caminho, ele está falando de dois modos de vida, duas formas de se viver. Se estivéssemos usando nomenclatura moderna, diríamos exatamente isso: estilos de vida. O estilo de vida de retidão e o estilo de vida da perversidade, da maldade, o estilo de vida da piedade e o estilo de vida da impiedade. E isso não é novo, porque no Salmo 1 esses dois caminhos já são contrastados. Então o Senhor Jesus novamente vem aqui e nos ensina que há apenas uma vida abençoada, um estilo de vida abençoado, só um. Muitas pessoas estão dizendo a você hoje que você pode escolher qualquer estilo de vida alternativo que você quiser e você continuar por um caminho abençoado. Não. O Senhor Jesus diz que há um estilo de vida abençoado e apenas um, e um estilo de vida que vive pela graça de Deus, sob o reinado de Deus, de acordo com a justiça de Deus, conforme estabelecido pela palavra de Deus. E ele nos apresenta dois padrões: o caminho largo, que é o padrão de viver de acordo com os nossos próprios padrões, e o caminho que é o caminho da maldade, e é viver de acordo com os nossos próprios padrões, com os nossos próprios desejos. É o caminho mais fácil, porque você o inventa e começa a avançar. Você vai fazendo esse próprio caminho, é o seu próprio caminho, e você mesmo vai fazendo então. E é fácil porque permite que você se entregue, dê vazão aos seus desejos, não há restrições. O que você quiser ser, você será. O que você quiser fazer, você fará. Viva o agora. Esse é o caminho. Esse é o caminho largo, que é fácil porque lhe dá uma espécie de liberdade sem responsabilidade. Não há limites, não há regras. Mas é difícil no final, porque a conta chega. O livro de Provérbios não nos diz, no capítulo 16, verso 25, que há um caminho que parece certo ao homem, no final é caminho de felicidade. Não diz isso. Há caminho que parece certo e no final é destruição. E isso é tão verdadeiro, meus irmãos,
Pode parecer certo, mas no final, se não for o caminho do Senhor, por Jesus Cristo, se não for o caminho da palavra de Deus, terminará em destruição e morte. Então há um caminho para a vida, há o caminho que leva à morte e há um caminho para a vida. Jesus está falando sobre esse padrão de vida de acordo com a retidão, viver de acordo com os padrões de Deus, viver de acordo com os desejos de Deus, viver glorificando a Deus, viver amando a Deus, viver de acordo com a palavra de Deus. É o caminho da negação a si mesmo, é o caminho da retidão, é o caminho de tomar a sua cruz, negar a si mesmo diariamente e seguir o Senhor Jesus. É o caminho da bênção. No entanto, é um caminho mais difícil. O Senhor Jesus quer que você saiba que quando Satanás sussurrar em seu ouvido, se você se arrepender, se você seguir o caminho da retidão, você vai ser um miserável, você vai ser cheio de restrições, você não vai ser, não pode isso ou não pode aquilo. O Senhor Jesus quer que você saiba que o oposto é verdadeiro. Porque quem dá vazão para os seus desejos é que é o verdadeiro escravo. É um caminho difícil? Sim. É difícil se arrepender dos seus pecados? Assumir os seus pecados? Sim. Por causa do orgulho do homem. É difícil ser confrontado com quem você é? Sim. É bom? Absolutamente. Casais com problemas matrimoniais, muitos desses problemas são causados por maneiras pecaminosas pelas quais os dois estão se relacionando. Maneiras egoístas, desejos egoístas, onde um quer uma coisa e o outro quer outra, e ambos não cedem porque eles querem desejos egoístas. É difícil quando ambos têm que olhar para os próprios corações e ver a negritude que há lá e o dano que eles estão infringindo um ao outro. É difícil isso? Sim. Dói ter que examinar semana após semana no aconselhamento pastoral para resolver esses problemas? Dói, sim. É bom? Absolutamente. É o único caminho a seguir. Dói? Sim. É bom? Absolutamente. É como a porta estreita. Dói se ver como você é. Dói saber que você é um rebelde contra o Senhor. Dói saber que o seu coração é um coração endurecido, obscuro. Dói saber que você é um rebelde contra o Senhor Deus, a sua lei. Dói saber que você está morto nos seus delitos e pecados. Isso ofende o pecador, isso ofende o orgulho de qualquer um, que principalmente se ele se dedica em fazer coisas boas. Dói saber que você está desumanizando a si mesmo, seguindo pelo caminho do pecado, mas é bom saber disso antes de seguir no caminho da destruição. Porque pode ser que você mude de rota. E é ainda melhor fazer isso quando você foi renovado, quando você foi regenerado, quando você abraçou o Senhor Jesus Cristo em fé e arrependimento. O caminho difícil da porta estreita é fácil em comparação ao caminho amplo, a porta larga. O Senhor Jesus nos diz em Mateus 11, verso de número 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabemos o que ele quer dizer. Se você já lutou contra o pecado e permaneceu impenitente, e deitou a cabeça no travesseiro à noite, e sua consciência não deixou você dormir, você sabe o que Jesus quer dizer com um jugo suave e fardo leve. Se você deitou sua cabeça no travesseiro sabendo que os seus pecados foram confessados, que você fez o que pôde para restaurar o seu relacionamento com Deus, abraçando o Senhor Jesus Cristo, confessou diante dos homens, confessou-se diante de Deus, o Todo-Poderoso, e está descansando no perdão que vem somente do Senhor Jesus Cristo, você conhece o doce sono de uma consciência limpa diante de Deus.
A coisa mais difícil do mundo é viver olhando para aquele espelho, sabendo que aquela consciência não está limpa. E um caminho fácil, é um caminho fácil de se seguir, mas tem um final dificílimo, corrói ao longo dos anos. Nós devemos aprender a abraçar o paradoxo do Evangelho. O caminho difícil é o caminho fácil. A cruz é o caminho para a glória. É o que o Senhor Jesus vai começar a ensinar para os discípulos, por exemplo, em Marcos, como nós veremos na continuação das exposições do Evangelho de Marcos. É a cruz que é o caminho para a glória. A porta estreita é a porta que liberta. O caminho apertado é o verdadeiro caminho que conduz à salvação. A porta te dá, essa é a porta que te dá a liberdade, esse é o caminho que te conduz à liberdade. O cristianismo promete esse novo modo de vida que traz bênção e nos faz experimentar a justiça de Deus em nossas vidas. Pode não parecer fácil, e de fato não é, mas é muito mais abençoado do que o caminho da destruição. Muito mais. Caminhando para o fim, nós temos aqui não apenas duas portas que falam de duas escolhas, dois caminhos que falam de dois modos de vida, mas nós temos também dois destinos, destinos eternos. Observe que o Senhor Jesus está falando de dois destinos finais. Um caminho conduz à vida, um outro conduz à perdição. Então há um destino para onde esses caminhos estão levando. Ele nos fala de dois lugares finais para onde todos os homens e mulheres irão. Ele nos ensina que há apenas uma bênção na eternidade. Há um caminho que leva à destruição e há um caminho que leva para a vida. Se você seguir o caminho amplo ou o caminho largo, você estará literalmente no caminho para o inferno e destruição. E seguir por esse caminho é literalmente um suicídio. Então, quando nós seguimos por esse caminho, nos tornamos progressivamente menos daquilo que Deus pretendia que fôssemos quando Ele nos criou como seres humanos. Cada vez mais descaracterizados. Com tanta frequência o pecado nos é apresentado como se tornasse a vida mais emocionante. E com mais frequência nos é apresentado como algo que nos torna mais humanos. Você já ouviu alguém dizer: eu pequei, eu pequei, eu sou humano, e é por isso que eu peco. Ouvimos dizer que errar é humano, mas pecar não é humano. Pecar é estar caído, porque Deus não criou o homem como um pecador. Deus não criou o homem ruim. Pecar nos torna menos humanos, não mais. E na eternidade, toda a bondade da graça comum de Deus será retirada daqueles que o rejeitaram. E o inferno será um lugar onde não há beleza, onde não há bondade, onde não há amor, onde não há alegria, onde não há esperança, onde não há paz. Todas as coisas que você deseja, todas as coisas que você quer e que você rejeitou aquele que quer te dar, você não terá nunca mais. E eu quero dizer que o Senhor Jesus está levando a coisa a sério aqui quando Ele fala sobre o inferno. Eu sei novamente que essa não é uma doutrina muito popular nos nossos dias, mas o Senhor Jesus fala sobre isso mais do que Ele fala sobre o céu. É incrível. O Senhor Jesus o criou e Ele sabe o que é. E o Senhor Jesus nos adverte de maneira extremamente séria que estejamos prontos para fazer a escolha sábia e seguir no caminho estreito, para evitarmos o caminho da destruição que aguarda todos aqueles que o rejeitam, que aguardam todos os praticantes da iniquidade, que aguardam todos aqueles que eram apenas cristãos nominais. O inferno não é uma piada, não é uma brincadeira, não é algo ilusório. Devemos pensar nele não devemos pensar nele de uma maneira simbólica.
O que nós estamos almejando? O que você está buscando? Existem muitas maneiras de determinar o que você realmente busca na vida. Você pode olhar para os seus desejos mais profundos e o que você realmente está buscando na vida. Qual é o fim? Qual é o objetivo? Para todas as coisas que você está buscando, para todas as coisas, para todos os caminhos pelos quais você está trilhando, qual o fim disso? Você pode olhar para as suas escolhas. Quais são as escolhas que você está fazendo na sua vida? Você pode olhar para as suas prioridades e perguntar o que essas prioridades me dizem sobre o meu destino final, sobre a minha alma. O que as minhas escolhas, os meus desejos, as minhas vontades, as minhas prioridades dizem a respeito do estado da minha alma. Quanto aos frutos da sua vida, a graça reina na sua vida em retidão, ou a sua vida reflete que você escolheu o caminho largo, a porta larga. O Senhor Jesus nos lembra que há apenas um lugar da bênção na eternidade e só pode ser alcançado em comunhão eterna com Deus, entrando pela porta estreita. Finalmente, o Senhor Jesus nos lembra que existem dois grupos diferentes. Duas portas, dois caminhos, dois destinos, dois grupos diferentes. Um que aceita o chamado para se tornar o discípulo de Cristo. Um que atende o chamado e o outro que rejeita. Não há meio termo. Há os muitos e há os poucos. Muitos são os que entram, poucos são os que acertam. A porta é larga e muitos entram no caminho que leva à destruição. A porta é estreita e poucos encontram a porta que leva à vida. Jesus descreve os muitos como aqueles que são indiferentes, aqueles que são condenados, aqueles que estão caminhando para a destruição, e os poucos, aqueles que foram abraçados por eles, aqueles que o abraçaram pela fé. Eles são os abençoados, eles são os justificados, eles são aqueles que entram no reino, ou que entraram no reino, e não pode haver neutralidade, não pode haver meio termo. Você é ou não povo de Deus, você o abraçou ou não pela fé, você está ou não está no reino de Deus. O Senhor Jesus não oferece outras alternativas, não oferece. As palavras de Cristo para nós são um aviso aqui para que nós tenhamos cuidado, para que os nossos corações não nos arrastem seguindo a multidão errada, seguindo o efeito manada, seguindo a falácia que em lógica é chamada do ad populum. Todo mundo faz, todo mundo segue, pois há muitos que estão confortavelmente caminhando por este caminho largo, que está levando e conduzindo à perdição. Estaríamos ou estamos nesse feliz grupo de peregrinos na alta estrada celestial para a cidade celestial? Ou nós estamos seguindo o caminho de morte, nos desviando para o prado do desvio e seguimos o caminho do mundo? As palavras do Senhor Jesus são um aviso para nós. Considere o caminho para o meu reino. Eu sou o único caminho, por meio da minha obra salvadora. Pela graça do meu Pai, pela graça da fé e do arrependimento, considere o caminho para o qual essa porta leva, a porta estreita. É o caminho da retidão, para que você não apenas afirme ser um crente, não apenas diga que é um crente, mas que a sua vida seja de fato transformada pelo poder da palavra de Deus, pela habitação do Espírito de Deus. Considere o destino eterno que está em jogo, céu e inferno.
E considere o fato de que muitos ouvem essa mensagem e fazem ouvidos mocos. O Senhor Jesus está fazendo aqui um chamado sério e você deve responder. Ele está te chamando seriamente para se juntar ao seu reino. E este é um chamado para crentes e para descrentes. Se você é um crente hoje, o Senhor Jesus está te exortando que você examine a sua caminhada e permaneça naquilo que Ele te tem ensinado. Você está seguindo pelo caminho ou se desviou? Ou se afastou dele? E se você ainda não abraçou o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, Ele está te fazendo um apelo urgente para que você o abrace antes que seja tarde demais. Pois quem sabe o número dos nossos dias? Que Deus nos capacite a escolher a vida e não a morte. Amém.